Olá, galera do Letra Cabuloso, eu sou Tati. Eu fui pegada de surpresa, me jogaram nesse meio, chegaram assim do nada. Tati, a gente precisa de uma alma feminina no grupo. A gente precisa de alguém que vá dar aquela leveza, aquela sutileza e deixar tudo mais bonitinho no Leitor Cabuloso. Então eu vim aqui desafiada, a primeira vez na vida que eu faço um vídeo que eu nunca fiz na minha vida. Eu morro de vergonha. Não tem o nome de quadro, não tem o nome de nada. No momento eu só fiz pegar, como eu sou mulher, né? Nada melhor do que começar com mulher, né? Puxar uma asinha pra o feminismo, né? Então peguei o desafio de fazer uma indicação de 5 livros escritos por mulheres que possam me trazer alguma coisa, não sei, um universo diferente. Então eu escolhi aqui um top 5 de 5 livros de gêneros diferentes que me trouxeram ou alguma lição ou me fizeram ver as coisas de uma forma diferente. E é isso. E os livros que eu peguei também, eles são de escritoras mais atuais, né? Ninguém, acho que só tem uma ali que morreu, acho que tá todo mundo vivo. Tá todo mundo vivo. Então vamos lá. O 5, peguei Jogos Vorazes. Não foi por conta da estreia de A Esperança, ok? Só pra dizer isso, não foi. Já faz um bocado de dias que o menino tinha falado comigo e eu já tinha separado ele. Por que eu gostei de Jogos Vorazes, né? Foi o primeiro livro que eu li da Suzane. Eu também acho que é o primeiro livro que ela lançou, né? Nem sei, esse detalhe eu nem olhei. Mas eu gostei de Jogos Vorazes por ser uma distopia. Eu nunca tinha lido uma distopia e eu achei fantástico porque a gente vem falando aqui de política, a gente fala de jogos de poder, fala de dinheiro, de família, fala de tudo. Então é um universo fantástico. E o que eu achei muito legal em Jogos Vorazes é que ele se aproxima muito da nossa realidade. A gente tá muito próximo de acontecer uns Jogos Vorazes. Ou melhor, acontece acho que a cada dia, né? Você pegar crianças, jogar no meio de uma arena para divertir a sociedade em busca de quê? De simplesmente mostrar que tem um poder. Então eu achei interessante a proposta de Suzane Collins. É um livro juvenil, mas que a meu ver, ele me deixou mortinha, porque é uma crueldade muito grande com criança. Li os outros 2, que no caso quem não conhece, que eu acho meio difícil alguém não conhecer, né? São 3 livros. Tem os filmes aí pra vocês assistirem, que também são bem legais. São muito parecidos com o livro. E é isso. Deixa eu olhar minha fila. Quer que eu botei mais? Fica à vontade. Aí os personagens, né? A gente tem todo tipo de personagem aqui. A gente teve a Katniss, que a função dela foi por amor, né? Ela foi no lugar da Prim para os Jogos Vorazes. E tudo dela, ela age na impulsividade. Ela é uma pessoa que age, realmente, ela faz as coisas por amor. Ela não pensa. Não pensa. Aquela mulher não pensa. O outro personagem principal, que é o Peeta, pronto, ele pra mim é o melhor da saga, porque ele é o estrategista. Ele tem a lábia, ele sabe conversar, ele sabe inventar a história, ele sabe sair de qualquer situação. E a gente tem do outro lado a Capital, que era representado pelo presidente Snow, que eu particularmente adoro. Ele faz a jogada dele, mas tudo você for olhar, ele tem um bem comum. E como eu disse, ele se aproxima muito de nossa realidade. A política se aproxima, os personagens se aproximam, porque a gente vê personagens que jogam pra viver, personagens que jogam pelo poder, personagens que jogam por dinheiro. Então foi minha primeira distopia. Depois de Suzane Collins eu já li algumas outras distopias. Então eu indico pra isso. Quem quiser política, realidade, Jogos Vorazes é legal. Aqui eu tenho agora 4. Coração de Tinta, da Cornélia Funke. Também, eu não sei o que é que eu tenho, meu Deus do céu, pra me meter com coleção. Poxa, são mais 3 livros, que é da trilogia Mundo de Tinta. Ele é um livro também, ele é um livro infanto-juvenil. Ele é meio, assim, meio que paradão, mas o que eu gostei dele, principalmente, eu sempre digo, pra quem gosta de escrever, quer escrever, ele tem uma história muito bonita, porque é um livro dentro de um livro. Ele conta a história do Língua Encantada, que é o Mo. Ele tem um poder de ler o livro e fazer com que os personagens do livro venham pra nossa realidade. Mas como toda magia tem um preço, a partir do momento que um personagem sai de um livro, um do nosso mundo entra no livro. Então quando ele faz isso, ele nem sabia que estava acontecendo isso com ele, ele não tinha ainda noção desse poder dele. Um dia que ele tá lendo Coração de Tinta, o personagem saem do livro e a esposa dele é trocada por algum deles. Então ele vai em busca, ele fica buscando durante todo o livro encontrar outro exemplar de Coração de Tinta para poder conseguir trazer a esposa dele de volta. Porque o vilão Capricórnio saiu do livro, destruiu todos os livros Coração de Tinta e acabou Coração de Tinta e aquela coisa. Então, o que ele é legal justamente porque eles vão em busca do escritor para ver se o escritor tem uma cópia ainda de Coração de Tinta.
Aí é legal isso, porque a gente vai ver, a gente tá lidando com personagens de um livro, personagens da vida real, e a parte que eu achei legal demais do livro é justamente eles encontrarem com um escritor. E você passa até a visão, você passa a ler um livro tendo a visão de um escritor. Porque não só é um personagem que tem. Então, quando ele vê os personagens dele no nosso mundo, né? Que ele olha pra Capricórnio, que é do principal vilão, e pra Dedo Empoeirado, que é outro também, que nem é vilão, nem nada. Aí, quando ele olha, ele diz, foi desse jeito que eu imaginei. E quando ele vai falar, a gente só percebe que o escritor, quando ele cria um personagem, não só foi o personagem que tá ali no livro, tem toda uma história por trás. Não, o personagem tem uma vida fora aquela que tem dentro do livro. Então, são 3 livros muito bons. Eu posso contar um spoiler do livro? Porque também, quem quiser, também tem o filme dele. Ele tem um filme. Então, acho que não é nem spoiler, mas já que tem um filme. Porque no final, eles conseguem, lógico, mandar todo mundo de volta para o livro, mas a Fininha de Mó, com a esposa dele, eles conseguem entrar em Coração de Tinta. Então o segundo já vai ser, no lugar de ser na nossa realidade, vai ser dentro do segundo livro de Coração de Tinta. Então é bem legal, quem quiser ler, é grossão, 400 e poucas páginas, mas vale a pena. O terceiro, a gente vai entrar agora no universo steampunk, o protetorado, aqui essa série mais cultuada do mundo, a série steampunk mais cultuada do mundo, O Protetorado da Sobrinha. O primeiro livro é Alma, mais outra coleção. Esse livro eu vi por acaso, eu nem conhecia, né? Ele é da editora Valentina. Eu nunca tinha lido nada da Valentina, mas achei bonita a diagramação dele. Aí eu comprei. E realmente eu gostei demais, né? A escritora Gail Carriger, pode ser que seja isso, não sei. Que ela não é nem daqui. Ela é britânica, né? Quer dizer, quando eu disse não é daqui, não é Estados Unidos, nada. Ela é britânica. Então ela fez esse universo. A gente vai ter aqui um romance de vampiros, lobisomens, sombrinhas. A protetorada da sombrinha, né? E vai ter essa questão steampunk, né? Cheio de máquinas, cheio de autômatos. Como é o nome? Autômatos. Vamos ser autômatos, vamos ter tudo aqui. O bom dele é o quê? Não é esses vampirinhos que brilha purpurina, não é esses lobisomens que rasgam as blusas pra saírem mostrando o peito. Então a gente tem um universo o quê? Onde lobisomens e vampiros vivem em comum acordo com a sociedade. Eles têm regras para conviver e um vampiro ou um lobisomem não pode sair por aí transformando todo mundo em vampiro, ou seja, tem uma regra para poder acontecer isso. E justamente a gente tem aqui a nossa Alexia, que é uma pessoa sem alma. Foi aí onde entrou a questão bem legal dela, porque entre a Alexia, as pessoas sem alma são pessoas que fazem com que os poderes dos lobisomens ou de vampiros, eles se estagnem. Ela é um perigo, tanto para humanos, porque os humanos têm a questão de querer também tomar de conta de vampiros e lobisomens, tanto é um perigo para eles, porque a partir do momento que ela toca neles, eles não têm poder sobre elas, passa a ser uma pessoa normal. Então, entre reviravoltas e brigas e confusões em dramas, e ela tem uma linguagem muito legal, e a Alexia é muito divertida, é uma solteirona, como eu. Gente, ela é solteirona. Então tem essa resenha toda, né? Porque a Alexia não casou. A Alexia é isso, e a Alexia não tá nem aí pra nada. A Alexia quer viver. Então ela mete o pau em todo mundo, com a sombrinha dela poderosa, ninguém chega perto dela. Essa linguagem dela que é bem engraçada, esses vampiros realmente, você vai encontrar falando aqui ciência, vai encontrar falando sobre religião, você vai encontrar falando sobre, no caso, seres diferentes, de uma forma diferente, divertida, bem descontraída, e no instante você vai ler. Eu sei que são 5 livros, foi lançado 3 livros, eu tenho os 3. Esperar agora a Valentina lançar os outros. Você pode estar falando o nome da editora? Pode, né? Que tem aqui, né? São 5 livros, né? A Valentina lançou 3. Ela comprou os direitos de comprar os outros 4. Que, por incrível que pareça, mesmo sendo a série mais cultuada no mundo, no Brasil eles não iam mais comprar por conta de vendagem. Mas aí houve até uma confusãozinha na internet, né? Os leitores querendo. Então a Valentina comprou o direito dos outros 3. Que no caso ela só tinha lançado 2. Ela comprou o direito dos outros 3 pra lançar. Já que, mesmo não tendo tantos fãs, mas os fãs eram fiéis. E eu me tornei uma fiel. Então, quem não quiser ver Vampiro Purpurina, pode comprar. Aí, meu top, meu segundo. E também é uma coleção. O Do Que Eu, da Julia Quinn, eu não conhecia. Quer dizer, eu nunca fui tão fã dessa coisinha de amorzinho pra cá, amorzinho pra lá, né? Até que eu ganhei Julia Quinn. É o Do Que Eu. Fala sobre a história dos irmãos
Bridgerton. São 8 irmãos, então são 8 livros. Ele é um romance de época. Julia Quinn é muito boa no que ela escreve. Então até homens podem ler porque é muito divertido. Não é aquele romance chato, cheio de ai. Não. Tem um romance na medida certa. Tem uma pitada de humor muito legal. Os personagens são bem construídos. Ela criou um universo em Londres, na época que tem aqueles bailes, aquelas coisas para as filhas serem desencalhadas e tal. Então, ele é o primeiro livro, mas conta a história da quarta filha, porque os 3 primeiros eram homens. Então, Daphne é a primeira filha, por ser a mais velha, a mãe dela tem que casá-la. De todo jeito, e Daphne não quer casar. E encontra-se com Simon, que também não quer casar, e os dois entram em um acordo de fazerem de conta que vão casar, mas eles não vão casar. Então aí começa a história, né? O desenrolar da história. Óbvio que eles se apaixonam, e aí o desenvolver é muito legal. Ela tem uma que eu achei muito legal também nele, que tem uma fofoqueira de plantão, que tá em todos os bailes, em todos os acontecimentos. Então ela passa a contar as histórias de tudo que acontece nos bailes e não se sabe como, mas ela sabe de tudo que acontece na cidade. Então ela fofoca da vida de tudo. Então isso dá um ar muito divertido. E foi Julia Quinn que me fez tá lendo romance, tá lendo livro de mulherzinha. Me lasquei depois de Julia Quinn. Mulheres que não gostam de coisinha, podem ler Julia Quinn, que eu já consegui um monte de fã pra ela. Consegui um monte de gente pra ficar lendo de coisinha de mulherzinha. Então, o meu primeiro livro mulherzinha que eu gostei foi o do que eu. E antes de fazer esse vídeo, eu postei entre os grupos dos meus amigos esses 5 livros pra ver se algum me conhecia. Pra ver se algum conseguiria dizer qual seria o meu favorito dentre os 5. E só teve uma criatura que conseguiu. Eu ameacei até sair do grupo. Eu digo, eu vou sair do grupo porque ninguém é meu amigo. Ninguém é meu amigo. Como é que ninguém me conhece? Como é que todo mundo cita os livros e não acerta? Aí na hora que eu disse isso, apareceu Décio Gomes e me salvou. E disse que esse era meu favorito. Graças a Deus, continuei no grupo. Graças a Deus, né? Então a gente tem aqui As Brumas de Avalon. Outra coleção, mas a escritora já morreu. As outras ainda tem pra vocês lerem, né? Quem quiser ler, foi o primeiro livro que eu li da Marion, foi As Brumas de Avalon. Foi também, não lembro se foi através dela que eu comecei a... Acho que não foi através dela que eu cheguei a gostar desse universo medieval, não. Acho que eu já gostava. Acho que eu já nasci. Eu acho que na outra vida eu nasci na época medieval. Que eu nunca vi gostar tanto. Só não nasci na outra época porque nesse tempo disseram que quem era baixinha era bruxa. Quem era bruxa, a Igreja Católica matava. Então acho que por isso, não sei se eu nasci naquela época. Mas se fosse pra ser baixinha, eu não queria ter nascido. Porque eu só queria ter nascido se fosse pra ser rainha. Então, As Brumas de Avalon fala sobre a história do Rei Arthur, a lenda do Rei Arthur. Sobre a visão das mulheres. Vê que legal, a visão das mulheres, porque a gente só vê homem contando a história de Arthur. Todo poderoso são os homens pra cá, Arthur pra lá, Lancelot pra cá. Mas aqui a Marion vem e lasca com tudinho, porque quem manda e desmanda são as mulheres. Então, pra mim, não é nem a questão de puxando a sardinha pro lado de questão de ser mulher. Mas por ele falar sobre magia, o primeiro livro é A Senhora da Magia. São 4 volumes ele. É por envolver justamente magia, envolver guerra, envolver sangue, envolver tudo que você puder imaginar tem nesse livro. Então pra mim se tornou o favorito sobre lenda arturiana. A gente tem como personagem principal Morgana e Arthur. São meus irmãos, né, como a lenda normal. Mas o bom é que aqui quem tá mandando são as mulheres, as sacerdotisas de Avalon. Então tem a tia de Morgana, que ela é a alta sacerdotisa de Avalon. E eles fazem tudo pelo poder. Então quando a gente acha que só a Igreja Católica fazia massacre com as pessoas, mentira. A deusa também era bem ruinzinha. Então eles não mediam esforços pra conquistarem um trono. E para Arthur conquistar o trono, justamente foi através de magia. Não foi porque ele era bonitinho, não foi porque, claro, ele foi filho de Uther Pendragon. Filho não era só porque ele foi o filho, mas ele foi induzido a ser filho, porque ele foi induzido, ele nasceu através de magia para ser o rei Arthur. E no final da história não era também Arthur que elas queriam, elas tinham outro propósito. Então aqui, se você quiser ver sangue, ver guerra, tem incesto, tem cenas macabras, tem muita magia, tem tudo. A linguagem dela, apesar da diagramação ser horrível. E eu acho que não sei se tem outra editora que lançou eles,
mas até hoje é a única que eu conheci, né? Foi essa com essa edição horrível, com as folhinhas brancas que eu detesto. Mas a história é muito legal, ela tem uma linguagem muito legal, às vezes um pouquinho cansativo, mas é muito bom. Ele fala muito... É mais a visão de Morgana, né? Que ela tá aqui falando tudo na visão, a visão de Morgana. A gente também tem Merlin. A gente tem todo mundo que vocês gostam. A gente tem Lancelot fazendo coisinha com Arthur. Porque todo mundo sabia, né? Que eles tinham uma coisinha, mas ninguém queria dizer. Marion veio e disse. Eles fizeram coisinha. Eles deitaram junto. E assim... Também tem um filme, não sei nem, é difícil pra caramba, acho que o filme é de 2001. É um filme bem longo, mas retrata os 4 livros. Também o filme também é muito legal. E é isso, quem gosta de magia, morte, sangue, guerra, tudo que você tiver que não presta, o que tem de bom, o que tem de ruim. Guerra entre religião, religião pagã, religião cristã, religião disso, religião daquilo, tá tudo aqui misturado em 4 volumes belíssimos. Então, esse aqui me fez gostar. E pra quem não acredita em magia, aconteceu uma magia aqui, não é pegadinha, não é nada. O refletor apagou do nada e ele tá bonzinho. Mentira, ele quebrou. Apagou-se aqui. Veio alguma bruxa de algum livro que deve estar por aqui em algum canto. E magia existe. E Marion diz isso nesse livro. É isso, esses foram 5 livros que eu escolhi. Cada um numa temática diferente, que me fizeram ter visões diferentes de coisas que eu nem conhecia, coisas que eu não gostava, coisas que eu já gostava. Tudo escrito por mulherzinha. E ficou aí agora o desafio pra vocês. Comecei com os meninos, eles acharam legal a ideia de que vocês pudessem lançar um desafio. Pra mim, pode ser de leitura, pode ser de livro, pode ser, sei lá, de uma infinidade de coisas que vocês possam citar aí. Acho que os meninos vão deixar aí algum linkzinho, alguma coisa, não sei. Nos comentários aí embaixo vocês podem deixar se vocês querem que eu leia algum livro, se vocês querem desafiar alguma coisa para o próximo vídeo. E a gente vai estar aí fazendo alguma coisinha legal pra vocês. Beijinho, tchau!